Boa tarde, meu nome é Júlia, eu sou residente de Radiologia e Diagnóstico por Imagem da UFTM e vou falar um pouquinho hoje sobre as neoplasias intraductais produtoras de mucina, principalmente no que se refere aos critérios de conduta e diagnóstico. Bom, quanto ao conceito, as neoplasias ou tumores mucinosos produtores de papilares intraductais, né, que a gente pode chamar também de IPMNs, né, pela sigla, é uma denominação que enquadra um espectro de alterações do epitélio ductal pancreático, que vai desde a hipertrofia até o carcinoma invasivo. É uma lesão de baixo grau de malignidade que se origina do epitélio de revestimento do ducto pancreático principal e ou dos ductos secundários e que é um epitélio produtor de mucina. Quanto à epidemiologia, acomete mais comumente pacientes por volta dos 50 a 60 anos de idade. E eu vou falar um pouco mais na frente sobre os subtipos, né, desse tipo de lesão, mas só adiantando, o subtipo que acomete o ducto principal, ele se apresenta em média uma década antes, quando comparado com o subtipo de ductos secundários. Ocorre uma distribuição semelhante entre os, porém, existe uma ligeira predominância na população masculina, né? Por isso, ele ficou conhecido aí, né, até por conta dos tumores matriarcais, nesse caso, conhecido como o tumor do avô. Quanto à apresentação clínica, em grande parte dos casos são tumores assintomáticos, né, em cerca de 1/3 dos casos, e pode ser difícil diferenciar, quando eles se apresentam de forma sintomática, da pancreatite crônica com exacerbação aguda. Os sintomas são muito semelhantes, né? O paciente pode apresentar dor abdominal em faixa, perda de peso, diarreia, icterícia obstrutiva, pancreatite e até diabetes mellitus. Geralmente, esses quadros de exacerbação aguda, eles são provocados pela obstrução que a mucina acaba ocasionando, né? Ou pelo quadro obstrutivo, pelo efeito de massa do próprio tumor. Quando os exames laboratoriais são alterados, ocorre aumento da amilase, alteração de testes de função hepática, de função pancreática, né? Desculpa, que vai também ser algo que vai ser difícil de diferenciar aí da pancreatite crônica. Com relação aos exames de imagem que a gente pode utilizar tanto para diagnóstico quanto para acompanhamento desses pacientes ou para um aperfeiçoamento ali do diagnóstico, a gente tem esses exames que eu citei aí, que são a tomografia computadorizada, a colangiopancreatografia por ressonância magnética, CPRM, que são os melhores, né, que apresentam os melhores resultados no diagnóstico e acompanhamento dos IPMNs. Algumas pesquisas mostram, inclusive, uma eficácia muito semelhante entre a tomografia e a ressonância no diagnóstico dessas lesões, mas na prática o que se observa é que a CPRM ela costuma obter imagens mais fidedignas, é um exame melhor para caracterizar as lesões, né? Demonstra melhor a comunicação do ducto pancreático, o padrão de distribuição das lesões, então acaba sendo um exame de escolha na avaliação dos IPMNs. A ultrassonografia não é exame escolhido para diagnóstico dessas lesões, porém, às vezes, é encontrado como um achado incidental, né? O paciente faz ultrassom por outros motivos e acaba diagnosticando, mas ele é bom para acompanhamento de lesões já diagnosticadas naqueles pacientes que não são candidatos à cirurgia. E a gente tem também disponível a ecoendoscopia, que é um exame que pode ser utilizado para confirmar a comunicação do cisto com o ducto pancreático, quando os outros exames não conseguem deixar isso de forma clara, e também tem a vantagem de poder obter material para análise laboratorial naqueles casos duvidosos. Bom, quanto ao diagnóstico, né, que é um dos focos aqui da aula, ele é confirmado quando a gente observa que os cistos presentes, eles se comunicam com o ducto pancreático, certo? E também pode ocorrer abaulamento da papila, a gente pode muitas vezes avaliar isso nos exames de imagem, que fica distendida por conta do acúmulo de mucina na ampola. Às vezes é necessária a punção por agulha fina, né, a PAF, dessas lesões, e quando isso acontece, como eu citei, ela é dirigida pelo ultrassom endoscópico. E aí a análise do líquido intracístico é feita, dosando amilase, CEA. Isso pode auxiliar no diagnóstico também nos casos duvidosos. Os IPMNs, eles podem ser classificados em 3 tipos. Essa classificação que eu coloquei aí é a classificação de imagem, né? Nem sempre a classificação de imagem ela vai se correlacionar com a patologia, só em 70% dos casos. Mas, a princípio, isso não é tão importante. O mais importante é realmente a classificação pela imagem, porque é ela que vai definir
de acordo com as características que estarão presentes no DPMN, se o paciente vai ser acompanhado, se vai passar por um procedimento cirúrgico, né? Conduta definida pela classificação de imagem mesmo. Então, a gente tem o tipo 1, que é o IPMN de ducto pancreático principal. Nesse tipo, ocorre uma dilatação segmentar ou difusa do ducto pancreático principal de mais de 5 milímetros, desde que não hajam outras causas de obstrução, né? O IPMN do tipo 2, ele já apresenta geralmente um ducto pancreático menor do que 5 milímetros, porém os cistos acabam tendo mais de 5 milímetros de diâmetro, e cistos em comunicação com o ducto pancreático principal, que é o que define o diagnóstico realmente da IPMN. E nós temos também o tipo 3, que é o IPMN misto, que atende aos dois critérios anteriores. O paciente tanto vai apresentar uma dilatação do ducto pancreático principal maior do que 5 milímetros, como também cistos em comunicação com esse ducto maiores do que 5 milímetros. Aqui eu coloquei algumas imagens de CPRM, né, da colangiopancreatografia por ressonância magnética. E no tipo 1, como eu citei, a gente tem um aumento do ducto pancreático principal em mais de 5 milímetros, porém as lesões císticas em comunicação com o ducto, elas são lesões pequenas, né, que não chegam aos 5 milímetros. Já no tipo 2, a gente tem um ducto pancreático principal que não chega aos 5 milímetros, porém lesões císticas em comunicação com esse ducto, que tem mais de 5 milímetros de diâmetro. Já o tipo 3 une as duas características e a gente tem a dilatação do ducto maior do que 5 milímetros e cistos também com diâmetro maior do que 5 milímetros. Bom, falando propriamente sobre o diagnóstico, as características de imagem que a gente vai ver na ressonância magnética, que é realmente o melhor exame para essa avaliação, né? Quando a gente fala do IPMN tipo 1 de ducto pancreático principal, o que a gente vai observar são segmentos do ducto pancreático ou o ducto como um todo dilatado, né, em mais de 5 milímetros, e preenchido o material com baixa densidade, que é a mucina. Então, na ressonância, a mucina ela vai ter o mesmo sinal da água. O material mucinoso também pode ser visto saindo da ampola de Vater, né, mas isso já é algo mais difícil de ser visto, mais incomum, porém, quando presente, é praticamente patognomônico. A gente pode ver também nódulos murais sólidos. Quando presentes, a presença desses nódulos é mais preocupante para a transformação maligna, principalmente se eles apresentarem realce depois da administração do contraste. E a gente pode ver também glóbulos de mucina dentro do ducto, que representam aí, quando não realçam, esse tipo de alteração, né? Os glóbulos de mucina, quando as lesões não realçam dentro do ducto. Aqui eu mostrei imagens de ressonância, né, de CPRM de um paciente com a lesão do tipo 1, que realmente tem aí novamente a dilatação do ducto pancreático principal, deixando inclusive esse ducto mais tortuoso, mais serpentiforme. A gente vê um alto sinal da mucina e as lesões demonstradas aqui com as mesmas características, né, pequenos cistos no ducto principal e esses cistos pequenos, né, que não chegam a 5 milímetros. Já no IPMN de ducto pancreático secundário, a maior parte da glândula tem uma aparência normal, né, exceto ramos laterais, que podem ter uma dilatação mais marcada. A gente pode ter essa aparência de massas císticas, quando os cistos são maiores, às vezes imitando outros tumores císticos do pâncreas, né? E a gente pode ter também pequenos cistos agrupados com aspecto em cacho de uva. A variedade microcística, ela pode ter uma aparência semelhante a cistoadenomas serosos, né? Porém, sempre lembrar que a comunicação com o ducto pancreático principal é que vai ser chave realmente para o diagnóstico correto dos IPMN. Aqui, imagens de ressonância magnética novamente mostrando o tipo 2 agora, né? Com vários cistos pequenos, mais de 10 cistos distribuídos aí pelo pâncreas. O ducto pancreático principal, a gente observa que ele não tem uma dilatação muito marcada, né, justamente por se tratar do tipo 2, em que os cistos é que tem mais de 5 milímetros. A gente consegue ver isso também na reformatação 3D. E aqui mostrando realmente o sinal da mucina, né, que em T2 é um sinal mais alto, né, visto tanto aí dentro do ducto
pancreático principal quanto no interior dos cistos, e no T1 a gente observa que, no mesmo corte, que a mucina se apresenta como hipossinal, entendeu? Que no CPRM demonstrando aí as lesões císticas e o ducto um pouco dilatado também. Aqui só para mostrar como que esse tipo de lesão é visto na tomografia, né? A gente observa o ducto pancreático principal bastante dilatado aqui no interior do pâncreas e algumas lesões císticas, né? Na imagem dinâmica, talvez ficasse mais fácil de observar essa comunicação dos cistos com o ducto pancreático principal, que é o que define o diagnóstico do IPMN. E falando um pouco sobre a conduta, né, a gente tem 3 situações possíveis, né, diante do diagnóstico de um IPMN, que é o acompanhamento evolutivo, né, acompanhamento por meio dos exames de imagem, a punção endoscópica, é uma possibilidade também quando o diagnóstico acaba gerando dúvida, e a excisão cirúrgica, né, também pode acontecer quando existem critérios para malignidade. Quando as lesões são mais proximais, geralmente é feita a cirurgia de Whipple, né, e quando as lesões são mais distais, uma pancreatectomia parcial costuma ser realizada. E antes de falar sobre o fluxograma de conduta propriamente dito, é importante a gente lembrar de algumas características gerais, né? Pacientes que são assintomáticos com lesões pequenas, lesões císticas pequenas, menores do que 5 milímetros, eles têm um baixo risco de carcinoma invasivo, né? Então, nessas condições, geralmente a gente não precisa fazer uma investigação adicional. A gente pode apenas acompanhar por imagem esses pacientes, porque a chance de uma lesão maligna é muito pequena. Em pacientes que, porventura, a gente descobre a presença de cistos maiores do que 5 milímetros em outros métodos de imagem, né, como ultrassom, por exemplo, às vezes o paciente faz ultrassom por outro motivo, descobre que tem lesões císticas pancreáticas, ele sempre vai precisar fazer a tomografia ou o CPRM, nesse caso, para fazer uma avaliação melhor dessas lesões, que às vezes outros métodos de imagem não são suficientes para caracterizar. E cistos sintomáticos, eles costumam ter um risco bem maior de carcinoma invasivo. Então, em muitos casos, a gente já considera a cirurgia para esse tipo de paciente, quando ele tem indicações clínicas, né? Não tem nenhuma contraindicação clínica para a realização da cirurgia. Mas quando existe alguma contraindicação, é feita uma avaliação adicional pelos métodos de imagem para caracterizar melhor a lesão, definir se existe maior chance de malignidade ou não. Bom, a conduta ela é definida pelo Consenso Internacional de Fukuoka, né, também conhecido como critérios de Tanaka. São critérios utilizados aí para avaliação dessas lesões, para avaliar se tem maior chance de malignidade ou não. O Elton até falou na aula dele um pouco a respeito desses critérios, né, que a gente utiliza para avaliação das lesões císticas do pâncreas. E quando a gente lauda um exame desses, a gente precisa avaliar a presença de algumas características que ele enquadra como estigmas de alto risco, que seriam esses 3. Estigmas de alto risco é quando o paciente apresenta uma icterícia obstrutiva e lesão cística na cabeça do pâncreas, né? Então já é um paciente sintomático. Paciente que apresenta nódulos murais com realce e que sejam maiores do que 5 milímetros. E um tamanho de ducto pancreático principal muito grande, né? Mais de 10 milímetros, mais de 1 centímetro de dilatação. Geralmente, esses pacientes, quando tem condição clínica que permite, eles já são submetidos à ressecção cirúrgica, porque a chance de malignidade ela já é mais alta. Já as características preocupantes, né, que seriam características menos indicativas de malignidade, porém, são características que a gente tem que investigar um pouco melhor para pensar nessa possibilidade, são o cisto de mais de 3 centímetros, nódulos murais com realce menores do que 5 milímetros, parede do cisto com realce espesso, um tamanho de ducto pancreático de 5 a 9 milímetros, uma mudança abrupta no calibre do ducto pancreático principal, com atrofia do pâncreas distal, linfadenopatia, níveis séricos elevados de CA19,9 e uma taxa rápida de crescimento do cisto, maior do que 5 milímetros em 2 anos. Esses pacientes, por terem características consideradas preocupantes, devem ser encaminhados para avaliação por ultrassonografia endoscópica, que vai estratificar melhor a lesão. Às vezes, na ultrassom endoscópica, a gente consegue ver características de malignidade que não foram adequadamente identificadas na tomografia e na ressonância.
Aqui é o algoritmo, né, colocado aqui na sequência, né, e com algumas informações adicionais. Inicialmente, então, o que a gente vai avaliar são esses estigmas de alto risco, que são características que denotam uma alta chance de malignidade dessas lesões, que eu já citei aqui. Quando esse paciente apresenta essas características, a cirurgia ela é considerada, né, já como uma conduta inicial. Se o paciente não tem estigmas de alto risco, ele vai ser avaliado para a presença de características preocupantes, né, que eu já citei também para vocês, um conjunto de características preocupantes. E, diante dessas características preocupantes, ele vai precisar fazer uma ultrassom endoscópica. Na ultrassom endoscópica, às vezes, a gente consegue definir nódulos murais maiores do que 5 milímetros que não foram vistos na tomografia ou na ressonância. A gente pode identificar também algumas características que denotem o envolvimento do ducto pancreático principal, como espessamento de ducto pancreático principal, presença de mucina no interior do ducto pancreático principal. E em serviços que apresentam essa possibilidade, também pode ser avaliada a citologia dessas lesões, né? Para coleta do material, para avaliação de chances de malignidade. E diante de algum desses elementos positivos, aí sim o paciente vai ser encaminhado para a cirurgia. Se o paciente não tem nenhuma alteração a mais na ultrassonografia endoscópica ou não tem nenhuma característica de estigma de alto risco ou características preocupantes, o que a gente vai avaliar basicamente são características quanto ao tamanho dos cistos que esse paciente apresenta, né? E é o tamanho do cisto que vai definir, no caso, qual vai ser a sequência, né? Como que a gente vai acompanhar pelos exames de imagem, de quanto em quanto tempo que a gente vai acompanhar por exames de imagem esses pacientes. Geralmente começa com um acompanhamento de 6 em 6 meses, e aí o intervalo ele vai variando de acordo com o tamanho das lesões que se apresentam. E eu coloquei por último aqui um take home, né, que é basicamente o que foi abordado no algoritmo, resumido, né, em que situações que a gente vai realmente preferir pela ressecção, pela avaliação melhor pelo ultrassom endoscópico ou pelo acompanhamento evolutivo desses pacientes. E essas foram as referências que eu utilizei para fazer a aula.